vai hoje, é revelado, quando eu falo revelado, é entre aspas, né? Que é uma farofa. É uma besteira, se fala ali. Aí aquilo ali já consola ele. Amanhã, ele já está necessitando, porque ele está com dúvida. Detalhe, não existe dúvida do que Deus fala. Porque Deus não tem uma comunicação que eu tenho. Eu posso falar aqui, a pessoa está ouvindo o vídeo aí, está vendo aqui, não entender direito o que eu falei. Mas Deus, ele fala na alma. Então Deus nunca vai errar, ele não tem problema de oratória. Deus não tem problema, Deus talvez. Não existe isso. Deus fala diretamente e aquilo é certeiro. E outra coisa, você não entende com a mente. Você entende com sua alma. Logo, todo esse engano causa dúvida e causa frustrações. E toda vez que há uma frustração, nessas supostas revelações, e se procura o profeta diz: você não teve fé. Vá falar com Deus, foi ele que falou. Então, temos que separar o que está escrito aqui como algo que é a união do corpo, que é a edificação do corpo, para aquilo que é show business, que é megalomania, que é uma coisa que não tem nada a ver. Inclusive, é um desserviço. Esses cultos são um desserviço à vontade de Deus, ao Evangelho. É um desserviço ao que chama de Evangelho. Porque se Paulo está falando aqui que os irmãos que tinham os dons estavam aí trazendo uma certa confusão, quantas vezes você vê o irmão falando língua no culto sem parar? Paulo diz aqui que se não tiver uma interpretação, que ele fala depois, né, que você deve se calar, porque o culto ele existe para edificação com entendimento. A profecia é algo que você fala e todo mundo entende. E quem fala em língua estranha, ele fica assim mesmo, se a gente vai ver depois no texto. Mas, ou seja, todos esses cultos que está crescendo, né, mano? Está crescendo. Né? O que era antes, que era local, né? Era local que a gente vê isso. Hoje é em larga escala. É um camarada todo alinhadinho, bonitinho, segundo ele, que está vendo, eu acho tão bonito. E ele vem, e ele tem um alcance muito grande, porque o que ele faz é o que todo mundo quer ver. Jesus era sempre instigado para manifestar poder. Leia aí. Ele sempre é instigado. Mostra isso. Senhor, faça isso. Ele faça um sinal para que a gente possa crer. Olha só. Na mentalidade daquele povo era: eu preciso ver para crer. Hoje, as pessoas que frequentam esses lugares e as pessoas que assistem a esses supostos profetas, chamados de homens de Deus, que revela nome, que revela... Mas essa questão, se eu chegar a dizer que tem revelação, é até o que pode pensar falando, é eufemismo de você chegar e enfeitar, porque hoje não é nem revelação, hoje é você falar palavras que as pessoas querem ouvir e frases de efeito. Se você for olhar hoje, os cultos, né, não é nem para ser chamado de culto, não é culto de revelação. Já há muito tempo que nós falamos mais nisso. A questão é, hoje em dia, a conversa de quase como se fosse um post mesmo. Você chega ali, você vai para um congresso, você escuta o que você quer ouvir, porque essa questão você paga, tem que são pagos, você paga para uma pessoa falar aquilo que você quer ouvir e dizer que foi Deus que disse aquilo. Então não é mais uma questão de revelação. É você ouvir o que você quer, ali para poder se sentir validado, e também ouvir frases de efeito. Não é questão mais de revelação. Até dizer que a tentativa de revelação é exagero, não é nem isso, mas é a questão mesmo de você ouvir palavras de efeito. Você ir para a igreja para ouvir palavras de efeito. A questão toda é essa. Entendeu? Mas eu ia chegar nessa questão que você está falando. Eu falo de revelação para a gente começar a entrar que, no fundo, não é uma revelação. Existe uma coisa chamada neurolinguística, existe uma coisa chamada sugestão, e eles usam todos... Tem um grande doutor em hipnose, ele é até baiano, se eu não me engano, em que ele faz tudo o que está acontecendo nesses lugares. Então, existe a questão de que aquilo que é edificante não é... Quer dizer que, então, Deus está o tempo todo disponível para ser revelado a essas pessoas no culto que eu quero fazer. Eu quero fazer um culto e Deus está disponível para eu fazer essas revelações. Não é isso
que é um culto que Paulo está falando, é quando a gente se reúne, haja essa manifestação de acordo com o Espírito Santo de Deus, não segundo o que eu quero. E eles estão ficando com fortunas, como é pago, isso é pago, a oferta é grande, e eles transformam a igreja em um circo. Existe um filme chamado, acho que é O Pastor, se eu não me engano, é de Steven Martin. Ele é um comediante e ele finge fazer essas revelações.